Alô, meus amigos, quero desejar a todos um feliz, abençoado e próspero e produtivo 2022. Quero também pedir a todos que me acompanham desde o início, os vídeos do Pensador Solitário. Quero pedir desculpas pela longa pausa que fiz, mas farei todo o esforço para gravar pelo menos um vídeo por mês, conforme proposto pelo nosso canal, pelas nossas páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Telegram, e agora também estamos no mevi.com e também estamos no Odisee, que você poderá também acessar. Esses dois últimos, além do Telegram, que são mais livres, que não tem tanta censura como tem o Facebook, o Instagram e também o YouTube, Então, vamos lá. E quero dizer a vocês que pelo menos uma vez por mês quero gravar vídeos, aqui e deixar postado nas nossas redes sociais para que vocês possam assistir e também fazer os seus comentários e colocar o seu joinha, o seu like ou o seu dislike. Então vamos lá. Muito bem, então boa noite a todos mais uma vez. Só algumas informações. A partir de fevereiro eu quero trazer novidades no nosso canal, na nossa página, e também ter você, além como de um ouvinte, de um telespectador, também o nosso cooperador, Mas sobre isso eu falarei mais para frente no próximo vídeo lá no mês de fevereiro, em que você poderá ser nosso associado cooperador aqui do Pensador Solitário e também apoiar este trabalho que tenho procurado fazer no compartilhar o conhecimento dos meus estudos, das minhas pesquisas da área de filosofia com você, tá? Então vamos lá. Esse é uma informaçãozinha básica. No próximo mês continuaremos os nossos vídeos. Quero continuar aquela temática, sobre filosofia e religião que nós começamos ano passado. E esse aqui é um vídeo especial sobre isso, tá? Que nós trabalharemos hoje. Algo muito importante. Hoje é dia 21 de janeiro, Dia Mundial da Religião e também o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Então vamos lá, porque eu também não quero gravar um vídeo muito extenso. Os próximos vídeos do Pensador Solitário, eu quero que eles sejam apresentados e gravados em um tempo menor que 1 hora, para que não fique também maçante para você, tá? Então vamos lá, vamos começar com o nosso especial de hoje. Então, como eu havia dito para você, aqui do lado está a nossa logozinha, Espero que o senhor Akira Torayama não fique chateado comigo por usar o seu personagem, mas tá aí, o nosso mascote do Pensador Solitário, e tem aí os links, das páginas e dos canais do Pensador Solitário. Faltou apenas do Mevi, acabei esquecendo de colocar, mas estará nas descrições dos vídeos lá nas páginas do Facebook, Instagram, Telegram, YouTube e também do Odisee, tá? Então você poderá acessar qualquer um desses links, tá bom? Então, como eu havia dito, esse especial sobre filosofia e religião, hoje, dia 21 de janeiro, na verdade nós já estamos passando para o dia 22, é sobre o Dia Mundial da Religião e também o dia 21 de janeiro é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Muito bem. Mas primeiro precisamos relembrar um pouquinho do que é religião, o que nós entendemos como religião. Originariamente falando, a palavra religião tem a ver com religar, Então, religião, religare, ou seja, eu estou me religando ao ente divino, Então, por exemplo, no cristianismo, eu me religo a Deus através da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, No budismo, eu me ligo à divindade
através dos ensinamentos de Buda. No islamismo, eu me religo, né, a Maomé, a Maomé não, a Alá, através dos ensinamentos de Muhammad e assim por diante. Mas no primeiro vídeo que eu gravei sobre filosofia e religião, você poderá assistir esse vídeo na íntegra. Eu vou deixar o link dele embaixo para que você possa assistir lá nos informativos do vídeo. Você poderá assistir. Mas, resumidamente, esse conceito que eu apresento aqui foi do primeiro vídeo. Então diz assim, né, o conceito. O que é religião? Religião é um constitutivo existencial do ente humano que busca reaproximar de Deus ou religar-se a Deus, né? Reaproximar de Deus ou religar-se a Deus como verdade absoluta na experiência fática da vida, tá? Então, ou seja, na sua experiência de vida, no seu cotidiano, o ente humano, então, ele se reaproxima de Deus, ele se religa a Deus, né? Nessa experiência em que ele, por exemplo, comunga na igreja, vai ao templo, faz as suas orações diárias, assim por diante. E o dia 21 de janeiro é justamente o Dia Mundial da Religião e o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, instituído aqui no Brasil, tá? Então, continuemos. Sobre o Dia Mundial da Religião, ela foi criada, na verdade, a ideia do dia 21 de janeiro ser o Dia Mundial da Religião foi idealizada em dezembro de 1949 em uma Assembleia Nacional dos Bahá'ís, que é uma religião monoteísta que foi fundada por Baha'u'lláh, né? E essa religião ela surgiu nos meados do século XIX na Pérsia. É uma religião que trabalha a questão da ligação do homem com Deus. Mais adiante, em outros vídeos sobre filosofia e religião, trataremos dessa religião Bahá'í, tá? Mas só para vocês terem ideia, esse dia ele foi idealizado justamente no período de 1949, dezembro, e com o seguinte propósito, que é a convivência pacífica entre as diferentes doutrinas religiosas, evitando assim a intolerância, tá? E aqui eu trouxe alguns dados com base no site maioresemelhores.com, maiores religiões do mundo, das religiões mais populares. Então, traz aqui o número de 12, tá? Em primeiro lugar, o cristianismo, com católicos e protestantes, 2,1 bilhões de adeptos, né? Então, você tem aí, entre católicos e protestantes, 2,1 bilhões. O islamismo, meio bilhão, né? 1,5 bilhões, aliás, 1,5 bilhões de adeptos. Em terceiro lugar, o ateísmo e o agnosticismo, com 1,1 bilhão de habitantes. Só uma observação aqui, eu até coloquei o asterisco e justamente esse parênteses para colocar como observação, pelo seguinte: na verdade, o ateísmo, ele, apesar de ser considerado em certo sentido religião, ele também é um movimento intelectual. Por quê? Porque na verdade os ateus, ou eles consideram, eles trabalham na perspectiva que Deus não existe, ou na verdade eles trabalham na perspectiva que, existindo ou não, a divindade não faz diferença na sua vida, e eles não se sentem, eles não têm, não há neles um desejo ou um sentimento de necessidade de se reaproximar de um ente divino, né? Independente dele existir ou não. Mas só lembrando que o ateu não é apenas um movimento religioso, ele é um movimento intelectual, né? Cultural, nesse sentido. O agnóstico, por sua vez, ele já tem o seguinte pensamento: eu não posso provar que Deus existe, mas também eu não posso provar que Deus não exista, né? Mas é claro que mais adiante nós trabalharemos melhor essa questão do ateísmo e também do agnóstico, tá? Por quê? Porque existe também um movimento chamado ateísmo cristão, que é um movimento em que pessoas que hoje são ateias, elas outrora tiveram um contato com a religião, especialmente a religião cristã, na sua infância ou adolescência, ou até na parte da sua vida adulta, antes de se tornarem ateias. E aí então são pessoas que absorveram
os princípios éticos e morais dessas religiões para o seu modo de vida, tá? Então, por isso é o ateísmo cristão, no caso, né, do movimento ateísmo cristão, ou seja, os princípios morais e éticos do cristianismo, essas pessoas adeptas do ateísmo cristão concordam e também seguem como seu princípio de vida, né, porque aí elas enxergam Cristo como um líder religioso e moral, né, não como um ente divino, tá? É uma explicação bem básica, bem rasa. Depois trabalharemos isso melhor nos próximos vídeos, quando eu tratar sobre a questão do ateísmo e do agnóstico, tá? O hinduísmo, em quarto lugar, 900 milhões. A religião tradicional chinesa, 349 milhões de adeptos. O budismo, com 376 milhões de adeptos. As religiões indígenas primais, com 300 milhões. As religiões tradicionais africanas, com 100 milhões. O sikhismo, que é uma mesclagem aí da religião hinduísta com outras religiões, 23 milhões. O espiritismo, com 15 milhões. O judaísmo, com 14 milhões, né? Então são algumas das religiões mais conhecidas ou mais populares do mundo, tá? Só para vocês terem ideia, a fonte está aqui embaixo, da onde eu tirei esses dados estatísticos. É claro que são dados aproximados, tá? Não são dados exatos, são dados aproximados, mostrando aí algumas das religiões mais populares do mundo. Muito bem. Outro ponto importante que eu quero trazer para vocês, né? Só voltando ali aqui é a foto, né, do Baha'u'llah, né, que é o líder dessa religião Bahá'í, só para que vocês vejam, tá? E só lembrando também que no ano de 2007 foi constituída a lei 11.365, em homenagem à mãe Gilda, uma Ialorixá, que foi vítima de intolerância religiosa no final de 1999. E essa lei, no Brasil, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, fundamentada no Dia Mundial da Religião, por isso que a data é a mesma, dia 21 de janeiro. O objetivo é fundamentado justamente no Dia Mundial da Religião, a harmonia entre as religiões e o desejo de evitar a tolerância. Então aqui você tem a foto aí da mãe Gilda de Ogum, né, que foi, segundo a mídia, conforme foi apresentado em 99, ela foi vítima aí de intolerância religiosa. Bom, como a gente viu aí sobre o Dia Mundial e o Dia Nacional, né, o Dia Mundial da Religião e o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, vale a pena também nós apresentarmos um breve conceito de tolerância, tá? John Locke, na sua obra Carta sobre a Tolerância, ele fala que a tolerância é algo originariamente cristão. Então considero a tolerância a principal marca distintiva da verdadeira igreja. E aí ele deixa claro que a tolerância para com outras religiões está de acordo com duas coisas: o Evangelho de Jesus Cristo e a razão humana. Por isso, o Estado deve tolerar as religiões, porque é dever delas cuidar das almas. Então, né, John Locke ele deixa claro que o princípio de tolerância, ou o conceito de tolerância, é um conceito originariamente formulado pelo cristianismo e que está registrado, esse conceito, né, fundado por Cristo, nos evangelhos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Só lembrando que eu peguei alguns pontos do primeiro vídeo sobre o que é a religião para relembrar aqueles que já assistiram e aqueles que não assistiram, remetê-los a assistir esse vídeo, que lá você terá mais na íntegra, ou de forma mais aprofundada, o conceito sobre a tolerância religiosa, tá? Então, continuando, outro ponto importante que eu quero trazer para vocês aqui é justamente sobre a questão do direito ao culto religioso e o Estado laico.
no nosso país, né? Na Constituição Federal de 1988, no preâmbulo, lá diz que o Brasil é um estado laico, né, teísta, porque aí você vê falando lá em nome de Deus, e também plural, então de pluralidade religiosa. E no título 2, capítulo 1, artigo 5º, inciso 6º, você verá lá, inciso 6, né? Você verá lá que diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, quando nós entendemos acerca do Estado laico, nós entendemos que o Estado laico é o Estado em que há a possibilidade de todas as crenças religiosas e não religiosas se expressarem, e que elas têm garantida a proteção dos seus locais de culto, liturgias e locais de expressão intelectual e cultural, tá? Então, ou seja, isso é a ideia do Estado laico. O Estado laico não levanta uma bandeira única de uma única religião, mas ela possibilita todas as religiões e movimentos não religiosos em se expressarem, tá? E o interessante é que, se você for olhar, na verdade, o conceito de Estado laico originariamente foi fundado por Cristo. Quando você vê lá em Mateus capítulo 22, verso 21, falando assim, Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E aí nós temos um comentário muito interessante sobre isso do filósofo Henry David Thoreau, na sua obra sobre a desobediência civil. Ele faz um breve comentário dessa passagem dizendo assim: Cristo respondeu aos súditos de Herodes de acordo com a situação deles: mostrai-me o dinheiro dos tributos. Diz, e um dos homens tirou do bolso uma moeda. E se vocês usam o dinheiro com a imagem de César gravada e que se tornou corrente e válido, isto é, se vocês são homens do Estado e com alegria usufruem das vantagens do governo de César, então restituam-lhe um pouco do que é dele quando ele o exige. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É a citação do versículo que eu li anteriormente. Disse, né, deixando sem saber mais do que antes sobre qual era qual, pois eles mesmos não queriam saber. Então, David Thoreau está deixando claro o seguinte, que há uma divisão, né, há uma... mesmo que convivam no mesmo local, no mesmo ambiente, na mesma cidade, no mesmo mundo, Estado e religião são coisas separadas, né? Então, ou seja, eu cumpro o meu dever cívico e separadamente eu cumpro também o meu dever religioso naquilo que me compete, tá? Então, David Thoreau, ele reforça aqui justamente esse conceito de Estado laico que foi originariamente criado pelo cristianismo, nas falas de Jesus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E por fim, eu quero trabalhar com vocês aqui sobre a importância da religião. Por que a religião é tão importante, né? Mesmo que a gente tenha visto aí ela sofrer vários ataques contra ela, em referência a algumas questões, principalmente de certos movimentos progressistas que têm se destacado aí na grande mídia. Mas uma coisa importante que nós temos que ter em mente é que a religião, ela faz parte da cultura do ente humano, porque, como eu disse anteriormente no início, a religião, ela é um constitutivo do ente humano, que busca religar-se a Deus, né, considerando-o como verdade absoluta, através da experiência de vida, da sua experiência factual de vida, do seu dia a dia, né, das suas orações diárias, das suas idas à igreja, ao templo, às reuniões, assim por diante. E aí a gente também pode lembrar daquilo que Calvino diz, fundamentado em Cícero, né, que os seres humanos, eles nascem com uma semente de religiosidade no seu coração e com a crença no seu coração de que
existe um Deus que criou, ou deuses que criaram o mundo, o universo e as pessoas. Então, por essa razão, a gente retoma a pergunta: a religião é importante? É. Então vejamos pelo menos 5 pontos que mostram a importância da religião. Em primeiro, a possibilidade de nascimento da filosofia. Então, um dos elementos que possibilitou o surgimento da filosofia na Grécia e também a filosofia oriental é a religião. E aí na Grécia você tem a religião pública e a religião de mistérios, que é o orfismo, tá? Sobre isso depois nós trabalharemos mais adiante. Então, a religião, ela proporcionou o nascimento da filosofia ocidental e também oriental. A possibilidade do ente humano compreender a sua própria existência na resposta da pergunta: quem é você? E na compreensão historiográfica dos fenômenos da humanidade. Por quê? Porque todos os fenômenos da humanidade, você percebe que a religião está presente ali. E também na questão da pergunta: quem sou eu? A religião procura responder essa pergunta tão importante para a pessoa: quem você é? Né? Então, por exemplo, na perspectiva cristã, quem sou eu? Né? E aí, com base na Bíblia, o ente humano entende que ele é a imagem e semelhança de Deus. Assim também o judeu, assim também a outras religiões, né? O islamismo: eu sou criado por Alá, né? E assim por diante. Então, eu sou alguém que está em evolução, em processo de evolução, como a questão do espiritismo, né? Eu sou alguém que desencarnou numa vida passada, agora eu estou nessa vida atual, eu vou desencarnar para assim então eu melhorar o meu comportamento, o meu modo de ser e assim evoluir. Então, a possibilidade do ente humano compreender sua própria existência na busca pela resposta da pergunta: quem é você? A religião, ela tem essa contribuição importante. E também na compreensão historiográfica dos fenômenos da humanidade, né? Então, por exemplo, você vai ver que a religião sempre esteve envolvida nos fenômenos importantes da humanidade, tanto aqueles que nós olhamos com um olhar positivo, quanto aqueles que nós olhamos com um olhar negativo, tá? Também, outro elemento importante: possibilitou a filosofia retribuir na contribuição do surgimento de grandes religiões como o cristianismo. Ou seja, uma das coisas que a religião proporcionou foi o surgimento da filosofia e o retorno da filosofia em contribuir para o nascimento de novas e grandes religiões. Então, ou seja, um dos elementos que permitiu o surgimento do cristianismo foram 3, né? Pelo menos 3. A religião judaica, porque é da onde Jesus vem, Jesus é judeu. A Pax Romana, porque na época você tinha lá o imperador, que era Otávio Augusto, e aí ele havia estabelecido a paz romana, né? Em que os criminosos eram julgados de forma severa. Então havia isso. A pavimentação das estradas também era muito importante, e a Pax Romana. E por fim, você tem a filosofia, porque a filosofia é uma outra possibilidade de exercício espiritual em que o homem busca compreender a sua realidade e também o sentido do ser, né? E aí as questões como quem sou eu na filosofia, o que é a morte, o que vai acontecer comigo após a morte e assim por diante, foram elementos importantes que a filosofia levantou, que permitiram então a ascensão da religião cristã, tá? Quarto lugar, é um elemento importante no estudo da metafísica ou ontoteologia. Isto é, a metafísica é uma disciplina, uma área da filosofia que estuda sobre a causalidade das coisas, tá? E ontoteologia, porque ontologia estuda sobre o ser, né? E teologia é a reflexão sobre o conteúdo da fé e da revelação a partir da razão ou a partir da fé, tá? Então, por essa razão, ela contribui, ela é um elemento importante no estudo da metafísica. E aí você tem grandes pensadores, né, que trabalharam essa questão, não somente cristãos, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Anselmo de Aosta, René Descartes, Baruch Spinoza, mas você tem Leibniz, né?
mas você também tem pensadores pagãos importantes, tá? Platão, Aristóteles e assim por diante, tá? Os pré-socráticos também, que são importantes aí nessa questão da physis, que era o princípio divino, né, das coisas, a água divina, o fogo divino, o aeon e assim por diante, né? O aperon, quer dizer, e assim por diante, tá? Em quinto lugar, é um constitutivo existencial e exclusivo do ente humano, que possui força no desenvolvimento e manutenção de uma sociedade ou comunidade, tá? Então, vai lembrar que as cidades, as comunidades, os países, né, as nações, elas tiveram a influência da religião para o seu surgimento. Então, no Brasil, por exemplo, o Brasil se tornou o que é por meio da influência do cristianismo católico e também protestante. Nos Estados Unidos, cristianismo protestante, quando os presbiterianos, batistas, calvinistas que fugiram lá, saíram da Inglaterra, foram colonizar os Estados Unidos da América e assim por diante, né? Nos Estados Islâmicos, que você tem a influência da religião islâmica e assim outros exemplos mais. Então, a religião, ela tem essa importância porque ela é uma das bases para o início, o desenvolvimento e a manutenção de uma determinada comunidade, tá? Então, aí 5 elementos importantes referentes à questão da religião. E aqui as referências que eu usei hoje para esse vídeo, só lembrando a vocês que na verdade eu peguei elementos do primeiro vídeo, que é o que é a religião, e também do segundo vídeo, que eu trabalho a questão da religião e o Estado laico. E aí coloquei alguns desses elementos para esse vídeo especial do Dia Mundial da Religião e também do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Então eu recomendo a você que assista aos 2 primeiros vídeos para que você tenha uma informação mais aprofundada sobre o que eu já trabalhei referente a essas temáticas, tá? Então esses vídeos estarão aí descritos na parte aí nas legendas abaixo aí dos vídeos nos canais e também nas páginas das redes sociais que estão aí conforme você pode ver, tá bom? Então é isso. Se Deus quiser, em fevereiro apresentarei um novo vídeo, mas antes vocês verão então daqui a alguns dias a vinheta desse novo vídeo, porque aí eu vou escolher o tema e trabalhar esse tema para que vocês possam então convidar os seus amigos, compartilhar também os vídeos anteriores e deixá-los aí sobre aviso para o próximo programa que eu farei então, o próximo episódio, sobre essa temática de filosofia e religião e também sobre outros assuntos referentes à filosofia que eu tratarei aqui no canal e nas páginas, tá bom? Então deixo a todos um grande abraço, um abraço apertado, um ótimo final de semana, que Deus abençoe a todos e até mais. Grande abraço.